Ser feliz hoje. Como ser feliz? Você já parou para pensar o quanto é importante ser feliz? Está na busca da felicidade hoje, agora? Então, ao acordar, comece o dia com uma oração. Eleve o pensamento a Deus e peça suas bênçãos. Depois, sinta na sua alma bons sentimentos. Pense positivamente. Pense nas coisas boas da vida. Mentalize o que vai realizar hoje. Sinta satisfação em tudo que vai fazer, mas não crie expectativas. Espalhe alegria por onde você passar. Cumprimente as pessoas com um sorriso ou palavras gentis. Seja solidário e amoroso. Ajude aos outros. Esteja disposto a colaborar. Deus centuplicará as tuas ações. Seja grato. Agradeça tudo o que lhe acontece, bom ou ruim. Olhe para o alto em prece de agradecimento. Ser feliz não é explosão de alegria, uma euforia passageira que acaba em poucos momentos. Mas ser feliz é um contentamento interno que faz seus olhos brilharem, onde você transborda felicidade. Ser feliz é uma alegria suave, serena, que te faz bem. Você flutua, parece sentir Deus dentro de você. Inscreva-se, curta, compartilhe e comente. Soltei minha voz em resposta ao teu chamado, que ressoou dentro de mim como o cantar da sereia que prende e encanta. O vento sôfrego despenteou as folhas e o sol ousado bronzeou a terra, enquanto a chuva tímida retirou-se para lugares distantes. Em mim também teu canto afastou as folhas das paixões absorventes em que eu me consumia, e o calor do sol bronzeou a palidez da minha covardia. Afastaste de mim o teu cântico, a chuva de lágrimas que inundava a minha vida. Assim soltei meu canto em resposta ao teu, que me chamava no mantra do amor e alegria. Nosso encontro foi a suave melodia do amor com sentido, porque eu te amo e sou por ti amado. E porque tu me amas e eu me plenifico pelo teu amor, faremos juntos o mais belo dos cânticos, o canto da fraternidade. Respondi a tua voz e ao teu chamado. Tu ouviste, porém, os meus lamentos. Agora estamos juntos, instrumento e melodia, compositor e cantor, numa canção do tempo presente. Plange minhas cordas e eu só para ti cantarei.
Pão Nosso, ditado pelo Espírito Emmanuel. Psicografia de Francisco Cândido Xavier. Má vontade. Não vos comuniqueis com as obras infrutuosas das trevas. Paulo, Efésios 5:11. Má vontade gera sombra. A sombra favorece a estagnação. A estagnação conserva o mal. O mal entroniza a ociosidade. A ociosidade cria a discórdia. A discórdia desperta o orgulho. O orgulho acorda a vaidade. A vaidade atiça a paixão inferior. A paixão inferior provoca a indisciplina. A indisciplina mantém a dureza de coração. A dureza de coração impõe a cegueira espiritual. A cegueira espiritual conduz ao abismo. Entregue às obras infrutuosas da incompreensão, pela simples má vontade, pode o homem rolar indefinidamente ao precipício das trevas. Emmanuel. Meus queridos irmãos e irmãs, vamos nesse instante sagrado entrar em sintonia com o mais alto e com a proteção do nosso anjo de guarda e envolvidos no amor de Jesus e na sua paz, possamos receber as suas lições em nossos corações e colocá-las em prática à medida da nossa força, à medida do nosso conhecimento, mas contando acima de tudo com a misericórdia de Deus. E com a oração que Ele nos ensinou, damos por iniciado os nossos estudos da noite de hoje. Nosso Pai, que estás em toda parte, santificado seja o teu nome no louvor de todas as criaturas. Venha a nós o teu reino de amor e sabedoria. Seja feita a tua vontade acima dos nossos desejos, tanto na terra quanto nos círculos espirituais. O pão nosso do corpo e da mente dá-nos hoje. Perdoa as nossas dívidas, ensinando-nos a perdoar nossos devedores com o esquecimento de todo o mal. Não permita que venhamos a cair sob os golpes da tentação de nossa própria inferioridade. Livra-nos do mal que ainda reside em nós mesmos, porque só em Ti brilha a luz eterna do reino e do poder, da glória e da paz, da justiça e do amor para sempre. E que assim seja. Estudando o Livro dos Espíritos com Allan Kardec. Boa noite a todos, que Jesus nos abençoe. Hoje nós vamos fazer o estudo de O Livro dos Espíritos, capítulo 4, Pluralidade das Existências, Encarnação nos Diferentes Mundos. É a questão 173, em que Allan Kardec pergunta aos espíritos: a cada nova existência corporal, a alma passa de um mundo para outro ou pode ter muitas no mesmo globo? Então aqui ele está perguntando, se nossas encarnações, nós passamos geralmente de um mundo para o outro, ou a gente pode ter muitas no mesmo planeta, onde vivemos. E os espíritos nos respondem: pode viver muitas vezes no mesmo globo, se não se adiantou bastante para passar a um mundo superior. Então aqui eles estão nos alertando que nós poderemos ter várias existências, várias reencarnações no mesmo planeta. Mas podemos sim ter encarnações em outros planetas. Vai depender da necessidade de nossa evolução ou
muitas vezes, né, o resgate de nossos débitos. E a questão, inclusive, tem a questão A. Podemos então reaparecer muitas vezes na Terra? E eles respondem, certamente. Então, com certeza, nós teremos muitas existências no nosso planeta. Na questão B, Allan Kardec pergunta, podemos voltar a este depois de termos vivido em outros mundos? Então, aqui ele está perguntando se a gente reencarnou na Terra, processo nosso evolutivo, a gente foi para outros planetas, a gente pode voltar à Terra? E eles respondem, sim, sem dúvida, é possível que já tenhais vivido algures e na Terra. Bom, nós gostaríamos então de fazer uma observação que a lei reencarnacionista vem ocupando um pensamento da humanidade. Sempre foi atacada por todos aqueles cujo grau de evolução não permite uma visão mais larga, né, das lutas, da perfectibilidade, né, da evolução humana. Todavia, está mais do que taxativamente provado que o próprio homem é quem tece o fio do seu destino e que o seu livre-arbítrio que escolhe, né, entre o bem e o mal, entre a luz e a treva, entre a felicidade e a desventura, e que a reencarnação é a grande lei que rege a vida de nossas almas. É através dessa lei que os espíritos se depuram, se engrandecem, se elevam, se redimem. E é através dela que saímos de nossa infância espiritual, que saímos dos lamaçais do crime para aprender a preferir os luminosos jardins, né, da virtude. E é com ela que entramos na posse da herança do Pai, que é o amor e a sabedoria. Os espíritos, isso está no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 3, o item 5, eles falam que os espíritos que encarnam em um mundo não se acham a ele preso indefinidamente, nem nele atravessa todas as fases do progresso que lhes cumpre realizar para atingir a perfeição. Quando em um mundo eles alcançam um grau de adiantamento que esse mundo comporta, e assim passam para outro mundo mais adiantado, e assim por diante, até que cheguem à condição, né, de espíritos puros. Da mesma forma que diariamente ocorre, né, partida de espíritos da Terra para outros planetas, nós temos também chegada de espíritos de outros, né, planos espirituais, esse nível, né, da Terra para o ambiente terrestre. Então há uma movimentação dos planos superiores para os planos inferiores. E é igual, se efetua igualmente entre mundos, né, de mundos mais adiantados para mundos mais atrasados. Porque se nós observarmos, né, que na história da humanidade, nós vemos que na época em que a Terra saía da idade da pedra, né, da pré-histórica, nós recebemos aqui, sob a bênção de Jesus, vários espíritos já adiantados, intelectualmente, não moralmente. Lá eles foram degradados, né, do planeta Capela e trazidos, né, então para o planeta Terra continuarem, né, o seu processo de resgate dos débitos kármicos que eles haviam contraídos. E que depois que eles saldaram esses débitos, eles daqui partiram, retornaram para o seu planeta de origem. Então, se nós observarmos, né, que na questão A de Allan Kardec, ele perguntando se a gente pode retornar ao planeta de origem, né, depois de reencarnarmos em outros mundos, o exemplo de Capela é um exemplo marcante. Eles vieram de Capela para cá e depois que cumpriram o seu objetivo, o resgate de seus débitos, seu karma, eles retornaram para o seu planeta de origem. Nós vemos realmente uma história muito interessante. Aqueles que não leram, eu até aconselharia fazer a leitura. É um belíssimo livro, talvez um dos mais belos, né, da obra de Emmanuel, juntamente, né, com Paulo Estevam, há 2000 anos, 50 anos depois, Ave Cristo, que é o livro de
Alcione, né, renúncia. A Alcione, ela vivia num plano, né, um planeta bem superior. Inclusive no livro está escrito, né, Alcione passou pelos companheiros amados, atravessou, né, os compartimentos repletos de luz nitente e aproximou-se de Artênio, que é uma entidade angelical de elevada hierarquia espiritual. E ali ele cumpria as ordenações de Jesus junto ao planeta. E ela falou com humildade: anjo amigo, deliberei suplicar ao Senhor a permissão de voltar temporariamente às tarefas terrenas. Rogo a concessão de um corpo carnal, caso Jesus me conceda essa dádiva. Então ali foi Alcione pedindo para retornar ao planeta Terra, ela que um espírito evoluído, que já cultivava justamente as artes neste planeta, e ela então solicita para que ela pudesse voltar, para poder auxiliar aquele espírito que ela tem uma dedicação, um amor muito grande, para tentá-lo, resgatá-lo, né, do erro e do mal. Só que Artênio fala, né, que as rogativas de Alcione eram louváveis, né, as aspirações eram mais que justas, mas assim como ele havia aconselhado outros espíritos, ele aconselhava saber o volume de trabalho e a responsabilidade que ela solicitava. Porque, segundo a lei de ação e reação, se Alcione, solicitando esta permissão de voltar à Terra, aqui estando, né, ela contrair débitos em relação ao planeta, em relação ao karma daqueles que vão conviver com ela, ela terá que resgatar em encarnações, às vezes posteriores, esse débito. Então, relativamente, né, ela estaria presa ao planeta até saldar estes débitos. Mas aí fica, né, que essa questão, que esse trâmite, né, de espíritos de um planeta para outro é comum. E nós vemos na atualidade na qual a Terra se encontra, em que estamos saindo de provas e expiações para um plano, né, de regeneração. Segundo as obras de Divaldo Pereira Franco, Manuel Filomeno de Miranda, ele nos alerta que vários espíritos vindo de outros planetas, com evolução muito maior, né, do que as nossas, eles estão reencarnando, muitos já reencarnados no planeta, para ajudarem em trabalho missionário a gente alcançar essa condição de planeta de regeneração. E muitos do que aqui estão, e muitos já, inclusive, já foram expatriados, né, para outros planetas ainda mais atrasados do que a Terra, por não terem mais condição de permanecer no planeta. Porque hoje, na condição do planeta, né, Terra, na qual ele se encontra, é muito grave, né, segundo as mensagens que Jesus deixou, né, os mansos herdarão a terra. Isso ele queria dizer que somente poderiam ficar aqui os pacíficos, os mansos, porque na condição de um planeta já detentor, né, de armas de destruição em massa, como a bomba atômica, imagina um espírito, né, trevoso sob a sua junção, ele pode então destruir o planeta. Por isso essa condição que Jesus nos colocou, que somente os mansos herdarão a terra. Essa lição, né, sobre a reencarnação, né, é a migração e emigração dos planetas. Ela é comum e isso acontece, né, constantemente, como os exemplos que eu citei, e fica aí para todos nós essa lição de sabermos que o nosso espírito é imortal, que a nossa vida realmente é uma concha, né, de sucessão de experiência em vários planetas, até alcançarmos, né, a plenitude, né, a angelitude, o resgate de todos os nossos débitos e alcançarmos a condição de espíritos puros, espíritos relativamente perfeitos, em que não mais teremos a necessidade da reencarnação. Poderemos continuar o nosso processo evolutivo sem nos reencarnarmos. Obrigado a todos, que Jesus abençoe a nossa noite
e a todos os presentes. Obrigado. Acompanhe agora mais um tema doutrinário do Evangelho de Jesus. Irmãos e irmãs do grupo da Fraternidade Espírita Irmão Aniceto, boa noite. Muita paz a todos. Hoje nós traremos alguns comentários sobre um item muito importante do Evangelho segundo o Espiritismo, que é o ponto de vista, colocado nos primeiros capítulos, para que a gente possa entender a mensagem verdadeira, não analisando pelos aspectos que ainda trazemos das interpretações viciosas do Evangelho de Jesus. Então, o ponto de vista, como diz Allan Kardec, ele nos possibilita uma fé clara no futuro. E isso muda a nossa forma de ver o mundo. Porque até agora a humanidade ela tem, de uma maneira geral, acreditado que a vida se resume apenas a essa vida que estamos vivendo. E quando algum despertamento surge, ele utiliza de alguns artifícios para que essa vida única ela possa ser sustentada, né? Dizendo que nunca ninguém comprovou, nunca veio um espírito falar para ele, e que a reencarnação não é provada, né? A Bíblia não fala disso, Deus não falou. Então essa crença impede que nós possamos avaliar a nossa encarnação, a nossa presença aqui na Terra de uma forma diferente. Então é necessário que, para que a gente possa entender verdadeiramente nós como seres espirituais, é importante a gente saber que nós não precisamos estar no plano espiritual ou desencarnados para que a gente possa viver a nossa espiritualização. O mundo material, ele, às vezes, ele nos desvia dos roteiros que nós estabelecemos, mas que são os elementos provacionais que vêm, de alguma forma, nos auxiliar na nossa mudança espiritual. Então é importante a gente saber que nós somos espíritos encarnados e que nós estamos vivendo aqui a vida de um ser espiritual. Então, como ser espiritual, imortal que somos, nós temos que encarar a nossa vida, né? Então, nós devemos ter cuidado para que a gente não se perca no turbilhão das influências que o mundo físico exerce sobre nós, né? Então, o entendimento da vida espiritual ou a certeza da vida espiritual, ela muda a nossa visão da vida corpórea, né? Porque, de alguma forma, essa crença ela vai fazer com que a gente mude o roteiro da nossa encarnação. E, desse modo, a gente passa a ter a certeza da influência da nossa vida atual, do comportamento que nós temos agora em nosso futuro. Então, é necessário que a gente preste atenção na dimensão que nós estamos vivendo. Por exemplo, a certeza de que a nossa vida próxima, ela será uma consequência da que nós vivemos agora. E essa que nós estamos vivendo agora, ela é, sim, a consequência do nosso passado. Vamos pegar, por exemplo, um elemento
simples. A nossa dimensão corporal. Muitos de nós entendem que nós somos apenas uma consequência genética dos nossos pais e que tudo aquilo que nós trazemos foi adquirido dos nossos pais e a gente não percebe que os adoecimentos, os problemas que nós temos são consequências do nosso passado. Por exemplo, se eu não cuidar do meu corpo agora, ele será impregnado no meu perispírito todos os elementos de meus comportamentos nessa vida. Então, tudo se manifesta no nosso perispírito. E o nosso perispírito, nós carregamos ele conosco, em encarnações a reencarnações. Se eu não cuidar do corpo agora, eu estarei plasmando em meu perispírito determinados adoecimentos e que esses adoecimentos eles vão transpor essa encarnação se manifestando numa outra. Então, se eu agrido o meu corpo por elementos viciosos, esses comportamentos plasmam em meu perispírito todas essas influências. E às vezes, quase que com certeza, nós levaremos para o nosso próximo corpo físico toda essa carga de influenciações negativas que nós plasmamos agora. E mesmo que nós tenhamos pais sadios, muito provavelmente eu terei um corpo adoecido. E na medida que eu me cuidar, que eu cuidar do meu corpo, consequentemente, eu poderei ter um corpo mais sadio na próxima encarnação, porque o meu perispírito vai plasmar todos os elementos dessa minha conquista. E então, mesmo tendo pais doentes, eu posso ter um corpo sadio. Então, é uma consequência a nossa vida. Tudo que nós realizamos, plasmando em nosso perispírito, ele seguirá no roteiro das nossas reencarnações. Olhando a vida sob um novo prisma, nós vamos entender que as vicissitudes que nós passamos aqui na Terra são vicissitudes temporárias, porque aqui é uma morada temporária. Desculpa. Portanto, nós passamos a perceber que a morte, ela deve ser, sim, ser relativizada para que a gente possa entender ela sobre um novo prisma. Porque quem não morre, quem não sofre com a dor da perda? Então, a partir do momento que a gente encara isso pelo aspecto do processo reencarnatório, a nossa compreensão do mundo espiritual faz com que nós suplantemos melhor as nossas provações. Porque todos nós que aqui nos encontramos
haveremos de desencarnar um dia. E isso é dolorido para todos nós, mas é da natureza. É da natureza do processo evolutivo. Então, muitas vezes o homem, por ele não acreditar na vida futura, ele se entrega totalmente em busca da felicidade terrena. Não que ele não possa buscar a sua felicidade aqui na Terra. Não, não é isso. O problema é quando todas as ações que aqui realizamos, elas são direcionadas para esse presente. Elas não atendem às nossas perspectivas de futuro. E às vezes mesmo nós, que temos a ciência da vida futura, da reencarnação, muitas vezes nós não temos forças necessárias para realizar as mudanças. E às vezes o indivíduo até transporta para uma outra encarnação o enfrentamento das mudanças que ele deve fazer aqui. Mas como será a nossa próxima encarnação? Com quem que nós vamos conviver? Quem que estará do nosso lado? Quais são as circunstâncias em que nós vamos encarnar? Então, desse modo, o presente ele deve ser encarado como algo muito importante, tendo a ciência de que as realizações que nós devemos fazer nas nossas transformações espirituais, elas vêm agora. Ela não pode ser adiada, não pode ser transferida. Né? Então, o conhecimento da vida espiritual, a percepção da vida material sob um novo ponto de vista, sob um novo prisma, ela deve fazer com que nós busquemos nos alinhar com o mundo físico. Vivermos no mundo físico como seres encarnados que somos. E que somos também influenciados por todo esse meio material que nos envolve. Mas nós temos sim que ter a percepção que nós somos espíritos em evolução. Que nós estamos passando por aqui e toda essa experienciação ela irá agregar ao nosso espírito os elementos de felicidade que nós buscamos. Então, se nós vivermos apenas na valorização dos elementos espirituais, isso poderá trazer sérias consequências para nós, nesta e em outras encarnações. Porque é uma sequência e é uma consequência. Então, é preciso que nós percebamos que todas as imperfeições que têm a matriz no egoísmo nos leva à materialidade, ao materialismo. Então, nós não podemos aceitar que a nossa vida é apenas uma competição. Que as pessoas que estão à nossa volta são nossos adversários, são nossos inimigos. Não. O mundo, ele possibilita um espaço para a convivência harmoniosa de todos. E todo relacionamento, ele é uma oportunidade
ímpar de conhecimento, de agregar elementos ao nosso espírito. Então, quando nós encaramos a nossa vida achando que nós somos únicos, pensando que tudo deve ser contribuído para a nossa felicidade e não tendo a percepção do todo e de todos que estão à minha volta, nós vamos desenvolver estes sentimentos que nascem no nosso egoísmo. E aí nós achamos que a beleza ela vai nos distinguir do outro, que o poder é algo que eu devo buscar para suplantar o outro, que eu devo ter mais riqueza do que o outro, porque isso me traz felicidade. Que eu sou distinguido pelo outro pela quantidade de posts que eu coloco em meu celular. Que eu sou distinguido pela quantidade de visualizações que eu tenho nos meios da internet. Então, esse comportamento ele é muito perigoso e muito pernicioso para nós. Porque enquanto nós tão somente estamos valorizando esses elementos, nós estamos deixando de olhar para o aspecto imortal nosso, como seres espirituais. Então, é importante a gente saber que o meio que nós vivemos, a sociedade que nós estamos vivenciando agora, ela é um elemento importantíssimo para a nossa mudança. Ele é um elemento que vai fazer com que nós trabalhemos todas essas imperfeições que nós trazemos dentro de nós. Porque é aqui, na Terra, na encarnação, que é o verdadeiro ambiente em que nós poderemos comprovar que nós já conseguimos superar determinados elementos que nos prendem ainda à nossa inferioridade espiritual. Daí é importante, então, nós termos um novo entendimento da dor, um novo entendimento de nossas vicissitudes, percebendo que eles são elementos provindos do amor de Deus por nós, para que a gente possa nos alinhar com esta lei de Deus. Porque o Livro dos Espíritos ele já nos evidencia de que todas as vezes em que nós somos acometidos pela dor, é um sinal de que nós nos afastamos da lei de Deus. Então, a dor é algo que chega até nós para manifestar uma informação de correção de rota. E às vezes, essa correção de rota, ela leva algumas encarnações para poder ser retomada, mesmo porque no caminho dos nossos equívocos nós vamos adquirindo compromissos, débitos com os semelhantes
e que talvez nós necessitemos de algumas encarnações para fazer a reparação em relação a esses nossos comportamentos. Então, essa dor, ela é uma aliada de todo o espírito imperfeito. Todo espírito imperfeito está sujeito à dor. Não tem ninguém aqui na Terra que não passe por este elemento, por este sentimento. Não é que a doutrina espírita faça proselitismo da dor, não. Mas ela é uma realidade da nossa vivência. Não existe nenhum elemento material que possa nos livrar da dor. Nenhum. A dor nos distingue como seres imperfeitos. Então ainda nós devemos encarar a dor e até a desencarnação, como falamos há poucos minutos atrás, como algo que é natural na nossa vida e avaliarmos isso sobre esse novo aspecto, sobre uma nova condição. Não que não vá nos trazer transtornos, vai sim. Mas é uma realidade da vida. É por isso que Emmanuel fala uma coisa muito importante, que a morte nos nivela. A morte nos nivela todos. Então, a experienciação da dor, ela deve nos fazer melhor. Ela deve, de algum modo, nos transformar. Porque se nós sairmos de uma experiência dolorosa e não reconhecermos que aquela experiência pode nos mudar, a dor não teve função nenhuma em nossa vida. Essa é a reflexão que nós temos que fazer, porque ela é uma força da natureza transformadora. E ela, com esse objetivo de nos transformar, é que ela bate-nos à porta para que nós nos despertemos para o caminho reto. O homem percebe que todos nós, né, somos iguais. Mas tem um fato muito importante, é que a felicidade verdadeira, ela é inversamente proporcional ao nível de materialismo na condução das nossas decisões da vida. Então, ou seja, na medida em que mais materialista eu sou, mais distante eu estou da vida, da felicidade verdadeira. Porque ele me possibilita uma felicidade temporária, uma felicidade efêmera. E isso, essa visão é que ela pode nos trazer a verdadeira percepção de como nós podemos usar os elementos materiais que nos envolvem. Não que nós não possamos buscar os nossos prazeres normais, termos
os nossos bens, termos uma casa aconchegante, termos aquilo que nós desejamos como bens materiais. Mas é a forma que nós nos dedicamos tão somente a isso. E muito mais, é a forma como nós usamos o que nós temos. Então, a evolução do espírito, ela é um processo de desmaterialização em todos os aspectos. Porque o ser espiritual mais elevado, menos dependente ele é da matéria. E o ser mais elevado, quanto mais ele é elevado, menos denso é o seu perispírito. Ou seja, então, a evolução do ser é um caminho de desmaterialização na dependência e na constituição. Então, como a gente pode ver ou encarar a nossa vida? É como nós estamos partilhando. É uma nova forma de ver. Como nós estamos partilhando o nosso tempo. Que é algo importantíssimo, né? Talvez o mais importante na nossa vida é o nosso tempo. O que é que nós estamos fazendo com o nosso tempo? Como nós estamos aproveitando e compartilhando o nosso tempo, os nossos bens, a nossa felicidade. Porque Bezerra de Menezes fala uma frase bem interessante, de que nos acelerando, de que nós devemos prestar atenção naquilo que nós fazemos em nossas horas vagas. Porque como seres, como espíritos encarnados, nós temos os nossos compromissos profissionais, sociais, de todas as formas. E nas nossas horas vagas, como que nós estamos compartilhando o nosso tempo. Então, desse modo, não há por que condenar os gozos terrenos. A questão é o abuso em detrimento da alma. É uma busca descompassada, desalinhada com a espiritualização. Porque, inclusive, as nossas posses, eles são, sim, elementos de espiritualização na medida em que nós sabemos usar. Portanto, a doutrina espírita, logo nos primeiros capítulos do Evangelho segundo o Espiritismo, nos assevera para que nós possamos ter uma nova visão da vida, uma nova percepção do mundo e do nosso objetivo de estarmos aqui e das consequências que teremos em função das nossas ações. Porque a vida, ela não se resume a esta. A nossa vida, ela é um elo que está interligada a cada processo encarnatório que tivemos. E haverá também de estar interligada pela infinitude do tempo que viveremos. Portanto, valorizemos os momentos dessa encarnação para que nós possamos obter o êxito de termos um dia a nossa consciência tranquila em ter feito o melhor que esteve ao nosso alcance fazer.
Muito obrigado, muita paz a todos. Queridos irmãos em Cristo, nesse momento de suave meditação, pedimos a presença de espíritos amigos para esse passe. Senhor de infinito poder e bondade, ajudai-nos a retirar da nossa mente todos os pensamentos negativos que se encontram alojados em nossa alma, fruto da nossa condição de ser imperfeito. Que ideias de vingança, pensamentos inferiores e egoístas sejam afastados da nossa mente. Que os desequilíbrios emocionais, ansiedade, impaciência e estresse sejam corrigidos, visando uma nova harmonia do nosso ser. Que todas as doenças alojadas em nosso corpo tenham seu mecanismo de enfermidade interrompido no nosso sistema de defesa orgânico e inicie a revitalização da nossa saúde. E assim, meu Pai Celestial, com suas bênçãos e as energias luminosas e curativas de seus missionários, possamos receber as melhores vibrações energéticas através deste passe e que essas vibrações venham em forma de ideias edificantes, de otimismo, alegria, e nos fortaleça para o perdão, a paciência e a serenidade necessárias à resolução de nossos problemas e provações. Peço, Senhor, que nos ensine a viver um dia de cada vez, que nos oriente a superar os traumas do passado e guardar apenas as lições valiosas, tanto de experiências felizes como as dolorosas. Também, Senhor, permita o cuidado necessário para controlarmos o medo diante do futuro que ainda está fora do nosso alcance. Que possamos aproveitar a beleza e o sabor dessa existência em cada momento sagrado que o Senhor nos permite viver, com sabedoria, discernimento e entusiasmo pela vida. Que nessa jornada terrena possamos aprender a nos elevar espiritualmente um pouco a cada dia, sempre seguindo os conselhos do Cristo. E que o espírito de fraternidade, o amor de Deus ao próximo e a nós mesmos sejam a base do nosso comportamento e a prática da caridade e do perdão a nossa conduta diária. E dessa forma, possamos ser merecedores das suas bênçãos, nos fortalecendo e curando nossas enfermidades por sua intercessão misericordiosa. Em nome de Jesus, agradecemos por tudo que recebemos até o dia de hoje, rogando mais uma vez a tua proteção, o teu amor e a tua paz. E continuando nessa vibração de amor, nós agradecemos aos bons espíritos que se dignaram de comunicar-se conosco e lhes rogamos que nos ajude a pôr em prática as instruções que nos deram e façam que ao sair daqui, cada um de nós se sinta fortalecido para a prática do bem e do amor ao próximo. Também desejamos que as suas instruções aproveitem aos espíritos sofredores, ignorantes ou viciosos, que tenham participado da nossa reunião e para os quais imploramos a misericórdia de Deus. Que assim seja.